O Departamento de Zootecnia está comemorando seu jubileu de prata e durante os seus 25 anos tem trabalhado com seriedade e afinco para formar novos profissionais, com o objetivo de trazer progresso e desenvolvimento para a nossa sociedade. Tendo em vista o tripé que movimenta esta universidade, o Departamento de Zootecnia ministra ensino de qualidade, tendo contribuído com a formação de mais de 1.000 novos zootecnistas e centenas de mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos, além de contribuir para a formação de profissionais nas áreas de medicina veterinária, engenharia de alimentos e de biosistemas. Na área de pesquisa, possui diferentes trabalhos premiados e reconhecidos nos âmbitos nacional e internacional, formando novos pesquisadores e captando recursos para o desenvolvimento de trabalhos de investigação. Na área de extensão, desenvolve trabalhos diretamente com a comunidade, com a disseminação das informações aqui geradas. Estes são alguns motivos que nos faz sentirmos orgulho deste departamento, o qual iremos apresentá-lo através deste vídeo. O setor de suinocultura, granja, da PUSP-PFC, conta com um plantel produtivo e reprodutivo que serve como material em experimentos de campo das pesquisas realizadas na EFISEA sobre nutrição e produção de suínos. A técnica de inseminação artificial é amplamente difundida na suinocultura industrial e aplicada na granja por técnicos devidamente treinados. Após a inseminação, realizada em baias coletivas, as fêmeas são transferidas para piquetes de gestação e 5 dias antes da data provável do parto, as mesmas são transferidas para o setor de maternidade. Após o nascimento dos leitões, os mesmos permanecem em período de lactação por 21 dias. Logo em seguida, são desmamados com cerca de 6,5 kg e transferidos para o setor de creche, onde ficam por cerca de 40 a 45 dias. Em seguida, com aproximadamente 63 dias e 25 kg de peso vivo, são transferidos para o setor de crescimento-terminação, onde permanecem até a data de abate, com cerca de 145 dias de idade e 95 kg de peso vivo. O Laboratório de Análise de Minerais, assim como a maioria dos laboratórios, possui equipamentos que foram adquiridos com recursos de projetos, com valor superior a R$1 milhão. A primeira sala possui um HPLC, liofilizador e digestor micro-ondas, e é usada mais para preparo de amostra. A segunda sala é isolada e possui os equipamentos para análises microgramas de minerais, espectrofotômetro de chama e de absorção atômica, e um aparelho de plasma de última geração. Uma das linhas de pesquisa do professor Zanetti é o enriquecimento dos produtos animais, leite e carne pela suplementação da ração. O concentrado é produzido na fábrica de rações do campus com a fórmula do professor e depois este concentrado é misturado com o volumoso, feno ou silagem, em equipamento de mistura, antes de ser oferecido aos animais. Os animais permanecem em instalações com controle individual de consumo durante um período mínimo de 4 meses. Quando são abatidos, a sua carne é analisada no laboratório de minerais. Animais silvestres e apicultura. Estas duas áreas de trabalho dependem de meio ambiente saudável e equilibrado, e nosso laboratório é o campus. Nosso trabalho visa estudar a fauna silvestre que habita as áreas de matas. Este estudo contempla a observação e o registro de pegadas deixadas pelos animais, que ao serem visualizadas, são fotografadas e identificadas. O levantamento das espécies é feito a partir de capturas com armadilhas. Estas armadilhas são colocadas em pontos estratégicos nas trilhas das áreas estudadas,
E para atrair os animais, fácil uso de iscas como, por exemplo, uma mistura de paçoca de amendoim, sardinha e aveia. Todo animal capturado com a armadilha é registrado em planilhas, pesado, medido, coleta-se material através de SUAB, fezes e após esses procedimentos, ele recebe uma marcação temporária, feita com violeta de genciana, sendo solto em seguida. Este trabalho desperta grande interesse entre os alunos dos cursos de zootecnia e medicina veterinária, que são motivados para preservar e cuidar do que ainda resta na natureza. Equideocultura, o grupo de pesquisa e extensão sobre equídeos, sob a coordenação da professora Roberta Ariboni Brandi, tem como objetivo pesquisar as áreas de nutrição, produção, comportamento e fisiologia do exercício de equídeos. Para a realização de pesquisas na área de equideocultura, o campus é utilizado, assim como universidades e propriedades particulares parceiras. É no setor de equideocultura que são realizadas as aulas práticas, referentes às áreas das diversas disciplinas que contribuímos. Cursos de extensão, dias de campo e atividades complementares de formação também são realizadas no referido setor. Na área de ovinocultura, os projetos de pesquisa têm como objetivo principal buscar soluções para o criador de ovelhas e cordeiros, com foco principalmente na nutrição e seus impactos para melhorar os índices reprodutivos, diminuir problemas sanitários, melhorar os índices zootécnicos e aumentar a produção de carne de qualidade. Na área de caprinocultura, os alunos de graduação têm aulas práticas de manejo geral do rebanho. Participam da ordenha, que permite aumentar o seu conhecimento prático e efetivo sobre as cabras. A produção de leite de cabra permite uma interação com o laticínio, onde o aluno aprende a fazer queijos e outros derivados do leite, apreciando este alimento de alto valor nutricional. O Laboratório de Bioclimatologia Animal, hoje Laboratório de Biometeorologia e Etologia, criado em 1989, possui um laboratório com equipamentos de registro de medidas climáticas e fisiológicas. As linhas de pesquisa envolvem a biometeorologia animal, com destaque para a termorregulação e adaptação aos trópicos das espécies bovina, equina, ovina e bubalina, e a área de etologia de animais de produção zootécnica, com estudos de comportamento, temperamento e reatividade animal. Em 1999, foi estabelecida uma unidade experimental de comportamento animal, com uma torre de observação para registro do comportamento de bovinos, equinos e bubalinos, a pasto e em confinamento, dividida em piquetes, comportando 300 bovinos, com coxos de alimentação, bebedouros, sombras artificiais e câmeras de infravermelho. A LAB possui uma unidade experimental de comportamento de ovinos, estabelecida em 2010, com 2,4 hectares, provida de um confinamento com 80 baias, coberta com controle de radiação e ventilação, com curral de manejo coberto, próprio para ovinos, além de sistema rotacionado de pastagem, dividido em 20 piquetes, com cobertura para abrigo do sol e da chuva, bebedouro e coxo de suplementação para 80 ovelhas. É conduzido pelos docentes professora associada Cristiane Tito e professor titular Evaldo Tito, além de vários alunos de mestrado e doutorado em zootecnia e biociência animal, e de graduação em programas de estágios e iniciação científica. O setor de avicultura conta com estrutura apropriada para o desenvolvimento de pesquisas com frangos de corte e poedeiras comerciais. São conduzidos ensaios nas áreas de alimentação, nutrição e manejo, com o objetivo de melhorar o desempenho técnico e econômico da produção de aves. O setor conta com modernos laboratórios para dar suporte às pesquisas, como o de análise de ovos, que avalia a qualidade do albúmen e da casca dos ovos. O setor de bovinos de corte do Departamento de Zootecnia desenvolve pesquisas sobre desempenho de bovinos de corte em confinamento, testando alimentos e aditivos, bem como o efeito desses produtos na qualidade da carcaça e da carne, visando aumentar a eficiência produtiva da espécie e a produção de um alimento que atenda à preferência do consumidor. O setor conta com uma infraestrutura de confinamentos adequada para a experimentação com bovinos de corte, com portões eletrônicos
e são abertos através de colar especial individual para a alimentação dos bovinos, para a aferição do consumo individual de alimentos de animais em grupo. O Laboratório de Aquicultura do Departamento de Zootecnia da EFSEA é composto de duas partes, denominadas por viveiros e ou tanques externos, onde ficam estocados os peixes, e o laboratório de análises. Recentemente, o laboratório de análises foi reformado e ampliado, com recursos obtidos da FINEP, financiadora de estudos e projetos, e recursos da Universidade de São Paulo. Também foram construídos 6 novos viveiros de terra, complementando os 2 viveiros já existentes. Os viveiros e tanques são utilizados para desenvolver projetos de pesquisas dos alunos de graduação e pós-graduação, bem como dar suporte para as aulas práticas de piscicultura do curso de zootecnia. As tilápias do Nilo e o pacu são as espécies de peixes mais utilizadas nos experimentos e aulas práticas. No laboratório de análises, são realizadas aulas práticas e análises de qualidade da água, análises de composição de rações e peixes, bem como análises mais sofisticadas para atender às pesquisas que envolvem nutrição de peixes e métodos de insensibilização de peixes. LRF, especializado na condução de pesquisas nas áreas de nutrição e avaliação de alimentos. O Laboratório de Fermentabilidade Ruminal, LFR, sob responsabilidade do professor Dr. Ives Cláudio da Silva Bueno, desenvolve técnicas de nutrição ruminal in vitro, incluindo bioensaios de metanogênese, cinética fermentativa e degradabilidade de diversos tipos de alimentos utilizados na nutrição de ruminantes. O laboratório conta ainda com diversos equipamentos, entre eles o espectrofotômetro, para análise de NH3, nitrogênio amoniacal, microscópio para contagem de protozoários e cromatógrafo para análise de AGCC, ácidos graxos de cadeia curta e metano. A principal linha de pesquisa do LFR é a avaliação de alimentos e aditivos para a alimentação de ruminantes. O Laboratório de Bromatologia realiza análises de composição centesimal dos alimentos destinados à nutrição animal e humana. Técnicos especializados são responsáveis pelas análises das amostras, desde o recebimento do material ao preparo. Atende às atividades de ensino, pesquisa e extensão, além dos docentes. Alunos de todos os cursos de graduação e de pós-graduação se utilizam da infraestrutura do laboratório para realizarem parte de suas atividades acadêmicas. Em relação à extensão, o laboratório presta serviços à comunidade, produtores rurais, cooperativas, associações de classe, etc. Participa do programa de controle de qualidade interlaboratorial, ensaio de proficiência para laboratórios de nutrição animal. O setor de ciências agrárias foi criado no ano de 1995 pelos professores doutores Pedro Henrique de Cerqueira Luz, Evaldo Rodrigues Erling. As principais linhas de pesquisa do setor são solos, nutrição de plantas, forragicultura e pastagens. Também são desenvolvidos estudos de novas tecnologias para o desenvolvimento de fertilizantes e corretivos e de sistemas de inteligência artificial para diagnóstico nutricional de plantas, os quais contam com as seguintes infraestruturas de apoio: laboratório de análises, casas de vegetação, campo agrostológico, estação meteorológica. As casas de vegetação são equipadas com sistemas de irrigação, climatização e hidroponia, sendo utilizadas para fins acadêmicos e de pesquisa. O Laboratório de Solos e Plantas do Setor das Agrárias, em 2017, completa 20 anos de serviços prestados. Desde o ano de 2000, é certificado pelo programa do IAC, de controle de qualidade dos laboratórios de solos do Brasil. Atende também a comunidade externa à universidade, prestando serviços a produtores, cooperativas e associações, realizando análises químicas e físicas de solos, tecidos foliares, resíduos agroindustriais, fertilizantes e corretivos, entre outros. Nessa área experimental estão sendo estudadas fontes e doses de fósforo em solo deficiente nesse macronutriente,
na renovação de pastagens, substituindo o capim braquiara pelo capim mavuno. Na área adjacente, pode-se observar o pasto degradado com participação de apenas 5% do capim braquiara na composição botânica. Os objetivos serão avaliar se fontes de fósforo apresentam comportamento diferenciado de movimentação do fósforo no solo, se influenciam no teor de fósforo no conteúdo celular e, consequentemente, de sua suficiência no comportamento produtivo e fisiológico da planta forrageira, e se seus teores na planta é de suficiência ou deficiência para a nutrição animal. A dinâmica de movimentação do fósforo no solo depende da fonte do elemento utilizada. Assim, justifica-se verificar se fontes alternativas de fósforo podem substituir fontes tradicionais e mais solúveis no processo de renovação de áreas de pastagem e condicionar a produtividade dos pastos. Nessa área experimental, com parcelas de capim braquiara, Brachiara decumbens, implantadas em solo com fertilidade alterada em 3 níveis, baixa, média e alta, e 2 alturas de corte, 10 e 15 centímetros. Objetiva-se avaliar o comportamento produtivo e fisiológico e a qualidade física do solo por meio da avaliação visual de sua estrutura e correlacionar com a resistência do solo, a penetração e determinar a estabilidade de agregados e o carbono orgânico. Esta é uma área experimental de 40 hectares, implantada em 1999, e várias linhas de pesquisa foram conduzidas nesses quase 20 anos. Passaram por lá centenas de estudantes. Nos últimos 3 anos, o interesse do grupo de pesquisa girou em torno da vedação de pasto no final da estação das águas, mediante a utilização de 2 alturas de vedação e suplementação proteico-energética em 2 níveis, 0,3% e 0,6%, para a utilização pelos animais no período crítico, julho a setembro. Assim, as avaliações são realizadas para os componentes pasto e animal, mediante observações de variáveis específicas.